A gente volta a falar sobre a guerra comercial provocada pelo tarifaço de Donald Trump. A União Europeia anunciou que vai suspender por 90 dias as medidas de retaliação às tarifas norte-americanas. Segundo o comunicado, o objetivo é dar uma oportunidade às negociações. Apesar disso, a presidente da Comissão Europeia afirmou que se as conversas com os Estados Unidos não forem satisfatórias, o pacote de 25% em taxas contra produtos norte-americanos vai entrar em vigor. Mais de 130 bilhões de reais em produtos seriam afetados. A presidente da Comissão Europeia também celebrou a decisão de Trump em pausar a aplicação das tarifas e considerou a ação como um passo importante para estabilizar a economia mundial. E neste momento, a reunião de gabinete de Donald Trump continua acontecendo. Inclusive, você acompanha agora imagens ao vivo. A gente já trouxe alguns trechos dessa reunião aqui no Conexão. Vou trazendo agora alguns dos destaques, né? O Trump disse que realmente é um momento de transição, mas que no final será uma coisa incrível, problemas são naturais. Também o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, disse que o país está junto com o Panamá, excluindo a China do Canal do Panamá. Ele, inclusive, afirmou que a China exercia, assim, ou exerce muita influência no canal, mas que isso vai ser mudado. Também foi falado já sobre o Gold Card de Trump, né, que deve começar dentro de uma semana e uma semana e meia. A gente lembra aqui que esse visto pode custar até 5 milhões de dólares para estrangeiros ricos que querem morar nos Estados Unidos. E tem um outro ponto também que a gente destaca, que é o seguinte: o Trump disse que pode pedir dinheiro ao Congresso para comprar navios no exterior. Então, ele disse há pouco que pode buscar autorização do Congresso para comprar grandes navios de outros países, enquanto os Estados Unidos desenvolvem a sua própria capacidade de construção naval. E quem chega para fazer uma análise sobre esses novos desdobramentos, são anúncios que acontecem a cada momento, a gente acompanha aqui em tempo real, é o Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política. Bruno, são dias eletrizantes, hein? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Com certeza, né? É um prazer enorme participar com vocês aqui. E sim, são dias extremamente eletrizantes e complexos e, acima de tudo, instáveis. A gente não sabe, a cada discurso que o Donald Trump e a sua equipe, a cada discurso que eles dão, o que vai acontecer. Nós tivemos aí ao longo dos dias as tarifas, né, sendo o principal discurso do Trump, ele revendo as tarifas no dia de ontem para a União Europeia e o restante do mundo, né, como um todo, e mantendo as tarifas, aumentando as tarifas contra a China. Então a gente vê a instabilidade, né, trazendo consequências tanto para o mercado financeiro como um todo, né? A gente vê as altas, teve uma alta da Bolsa no dia de ontem por conta dessa relativização das tarifas, ao mesmo tempo que nós temos a diminuição das bolsas, né, quando o Trump eleva as tarifas. Então é um Donald Trump que está tentando jogar com a imprevisibilidade, e isso não necessariamente está trazendo coisas positivas para o próprio Donald Trump, né? Muitos países já estão vendo essas ações dele como um blefe na sua forma de negociar, e a gente vai ver as consequências agora nos próximos dias. Pois é, inclusive o Trump chegou a ventilar, né, que a China vai negociar, que estaria disposta a negociar e que ele acredita nisso. Mas olha só essa notícia: a Embaixada da China nos Estados Unidos diz que o país asiático não vai recuar nas medidas aplicadas contra produtos norte-americanos. O Ministério do Comércio da China havia dito que estava disposto a dialogar com os Estados Unidos para encontrar um acordo de meio termo e encerrar o conflito comercial. Apesar disso, o governo também disse que vai lutar até o final se Washington continuar determinando a travar uma guerra. A embaixada chinesa também disse que qualquer negociação deve ser baseada no respeito mútuo e em pé de igualdade. O comunicado ainda aponta que pressão, ameaças e chantagem não são a maneira correta de lidar com a China. Além disso, nesta quinta, a China também anunciou que vai reduzir moderadamente o número de filmes americanos exibidos no país. A China é o segundo maior mercado cinematográfico do mundo, atrás dos Estados Unidos. O país asiático é especialmente importante para os estúdios de Hollywood. No entanto, Pequim limita, por meio de um sistema de cotas,
o número de filmes estrangeiros exibidos oficialmente nos seus cinemas. Veja então como essa guerra ela vai aumentando, né, os setores afetados. Com certeza, Kelly. E a China, ela tem outras medidas além das tarifárias para impor retaliações aos Estados Unidos, como você bem mencionou, né? Primeiro a questão dos filmes, né, de Hollywood, uma barreira à entrada dos filmes de Hollywood, as próprias tarifas, né, que a China vem efetivando a cada dia como contramedida às tarifas do Trump. Nós tivemos também, há 2 dias atrás, a venda de 50 bilhões de dólares de títulos de dívidas públicas do Tesouro norte-americano. E isso faz com que, se vende muito, esses títulos perdem o valor. Isso traz consequências negativas para os Estados Unidos como um todo. A China tem outras formas também de retaliar os Estados Unidos. Ela pode enfraquecer a sua moeda, o yuan, como uma forma de aumentar a competitividade dos produtos das exportações chinesas no mercado americano. A China também pode restringir a atuação de empresas norte-americanas no seu próprio território. E uma outra forma, né, ela pode fortalecer o acordo com outros países. Eu vi um especialista dizer, né, que os Estados Unidos estava ficando basicamente com a chave do quarto e estava deixando a chave da casa para a China como um todo, né? Porque é essa questão. Outros países vão querer negociar com a China. Se os Estados Unidos se fecharem, adotarem medidas protecionistas para o mundo como um todo, outros países vão se abrir para a China. E na política não há vácuo de poder, não há vácuo. Então a China provavelmente vai negociar com outros países. Pois é, e questionado sobre uma possível reunião com o presidente Xi Jinping, Donald Trump disse que gosta e respeita o líder chinês. Em um evento na Casa Branca ontem, o republicano afirmou que não descarta dialogar e até encontrar com o presidente da China. Ele ainda elogiou Xi Jinping, dizendo que o chinês é uma das pessoas mais inteligentes do mundo e não deixaria o conflito com os Estados Unidos escalar além do comercial. O presidente norte-americano ainda disse que a China quer fazer um acordo. É algo que ele tem comentado, inclusive falei aqui no início da nossa conversa, né? Mas o fato é que nesse momento, apesar dos dois, obviamente, dependerem um do outro, porque representam cerca de 40% do PIB mundial, né? Então, imagina, não é fácil você encontrar um outro parceiro à altura de uma hora para outra. Mas neste momento, será que há clima para uma conversa entre os dois presidentes? Olha, Kelly, como você bem disse, né, são economias que totalizam 40% do PIB mundial. Então, existe uma relação de dependência muito forte, uma precisa da outra, assim como o mundo precisa de uma boa relação comercial entre ambas para o mundo continuar funcionando bem no ritmo da globalização. Trump e Xi Jinping têm sim uma boa relação, até pelo jeito do Xi Jinping, do jeito mais centralizador do Xi Jinping, né? A gente sabe que a China não é uma democracia e grande parte das decisões estão na mão do Xi Jinping e ali dos seus assessores mais próximos. E o Trump vê isso como um fator positivo. O Trump, que é também muito centralizador e cada vez mais tenta tomar as rédeas da política para si próprio. Então ele vê sim o Xi Jinping como um ótimo negociador, como uma ótima liderança. É claro, são pessoas com visões de mundo diferentes e os Estados Unidos claramente têm uma intenção de congelar o comércio internacional fazendo esse tipo de ação, né? Criando essas barreiras. O foco dos Estados Unidos é justamente a China. O foco dos Estados Unidos é aumentar o seu superávit comercial com a China. E para isso ele vai criando essas barreiras, ao que tudo indica, pensando a longo prazo que a China não vai crescer, né? Que a China ela tem um grande problema imobiliário, ela tem também uma questão de poucas pessoas nascendo, assim como ocorreu no Japão, né, nos últimos anos, e isso geraria consequências econômicas para a China. Então os Estados Unidos, de certa maneira, o Trump, de certa maneira, pensa um pouco nessa lógica, né, a longo prazo. Se isso vai dar certo a curto prazo, é muito difícil. É muito difícil que isso dê certo, porque vai trazer consequências negativas para a economia norte-americana como um todo. Pois é, e a reunião de gabinete segue
Trump, neste momento, continua ouvindo os secretários, recebendo devolutivas de várias áreas. Agora, já que a gente está falando especificamente da China, gostaria de chamar a atenção para o Panamá, né? Onde eles disseram o seguinte: eles querem realmente eliminar qualquer influência chinesa ali no canal do Panamá. A gente sabe da importância que tem o canal, né, para escoamento de mercadorias mundo afora, né? Existe uma relevância muito grande. Então, veja como, além das tarifas, o governo de Donald Trump também avança em relação à China em outros pontos, né? Exatamente, Kelly. O canal do Panamá, ele tem uma grande influência de empresas chinesas, né? Empresas que possuem concessões para operar ali nas proximidades da entrada do canal. Mas aí tem toda a questão da própria soberania do Panamá, né? Então, é necessário dialogar com o governo do Panamá, que tem reafirmado a importância do respeito à sua soberania, né? E o governo do Panamá, que tem dito constantemente que não há um controle chinês ali no canal do Panamá. É um país que se relaciona bem com ambos, né? Que historicamente se relacionou muito bem com os Estados Unidos e China, e que, consequentemente, não quer perder qualquer tipo de conexão com a China e também com os Estados Unidos. E a China, obviamente, ela já tem procurado novas formas de permanecer na região com a construção de outros canais ali em outros lugares da região. Então, isso não necessariamente vai impedir a atuação chinesa ali na região da América Central. Bruno, há pouco você disse que a situação poderia ser desenhada da seguinte forma: se os Estados Unidos estão trancando a porta do quarto, é como se eles também, ao mesmo tempo, estivessem dando a chave da porta da casa para a China. Você acredita que, nesse contexto, então, essa suspensão das tarifas por 90 dias, né, deixando apenas lá nos 10%, também foi uma análise de que os países poderiam começar a se reorganizar de uma forma muito intensa, inclusive podendo beneficiar a própria China? Com certeza, Kelly. Nós temos diversos fatores, né? O primeiro, o mercado financeiro, né, como um todo, empresas perdendo trilhões de dólares nos últimos dias, né? E esse é um fator importante. E a própria forma como o público norte-americano, alguns deles têm visto isso, e outros países do mundo, como eles se posicionaram, né? Então, países realmente que não vão deixar de fazer comércio com a China ou com outros países, porque dependem disso para vender e para comprar mercadorias. Então, sim, pode ser que Donald Trump e sua equipe tenham observado que as tarifas geraram consequências negativas no plano internacional e procuraram, então, essa pausa de 90 dias. Mas isso remete muito ao jeito Donald Trump de negociar. É um Trump que tenta escalar, né, no sentido de trazer ganhos muito exacerbantes para ele, Donald Trump, para os Estados Unidos, para daí tentar chegar num ponto ótimo de negociação. Só que os países já perceberam esse blefe, essa tática do Trump. E muitos países estão vendo os Estados Unidos através da ótica da falta de credibilidade. Dificilmente empresas querem investir em países instáveis, que a todo momento mudam as suas regras políticas, econômicas, jurídicas. Então, isso pode sim trazer consequências agora já para possíveis acordos, né? A gente tem visto, por exemplo, uma aproximação entre China, Japão e Coreia do Sul, países que historicamente sempre foram conflitantes. Então, já existe um grande movimento no tabuleiro do xadrez internacional, onde os países não vão ficar parados buscando novos acordos mais benéficos para si. E a gente segue de olho e analisando tudo sempre, né? Bruno, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Uma boa tarde, até a próxima. Até.